Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esquecimento, preguiça e ignorância, queridos irmãos e irmãs, são três paixões que nos são mencionadas por o grande santo, que é São Simeão, o novo teólogo. E ele diz-nos que estas três paixões obscurecem o nous, que creio alguns de vós já sabem o que significa nous. O grego significa, mal traduzido para português, porque não é a palavra exata. Aliás, não há nenhuma palavra que de forma correta possa traduzir a palavra nous do grego para português, mas seria mais ou menos o nosso espírito. E São Simeão, novo teólogo, diz que estas três paixões, quais são? Eu acabei de mencionar. Pedro, lembras? Esquecimento, preguiça, ignorância. Sejam atentos. Um dia, as homilias não se costumam fazer isto, mas eu posso fazer. A perguntar se estão atentos, se fixam. Estas três paixões são três paixões. O que é que são três paixões? São três coisas que nos interessam. Nunca confundam paixão. Quando se fala de paixões do ponto de vista da igreja, dos padres da igreja, não significa paixão romântica, paixão de relação íntima. Nós temos o termo paixão só para isso. Não. Paixões em igreja têm a ver com tudo aquilo que são interesses nossos. Coisas interessantes para nós. Podem ser totalmente desinteressantes para Deus e até para os nossos irmãos e irmãs. Paixões são isto. Então, segundo São Simeão, novo teólogo, esquecimento é uma paixão, preguiça é outra paixão, ignorância é outra paixão. E estas três paixões, como eu disse, obscurecem, lançam sombra e negritude sobre o nous. E o nous é o espírito. E o espírito é o centro de controle da alma. Então, se estas três paixões lançam negritude sobre o nous, significam que tornam o centro de controle da alma inapto, inoperacional. Sabe o que é um cockpit de um avião? Onde estão os controles e onde, diante dos quais estão os pilotos, é ali que os pilotos controlam o avião. O nous é isso. É de onde a alma nossa é controlada. Quando ele está inoperativo, inoperante, então todas as outras paixões, além destas três, vêm no demónio com todas as demais. Porque se está inoperativa a nossa alma, quer dizer que não se pode defender. É isto que São Simeão novo teólogo quer dizer. Não se podendo defender, ela é completamente submersa por todas as outras paixões que o demónio lança sobre nós, nas suas sugestões, nas palavras que sussurram no nosso intelecto, no nosso coração, para que nós a elas nos agarremos e demos espaço em nós para que elas tomem raízes na nossa alma. É como uma pedra lançada ao mar, que vai para onde? Para o fundo do mar. É assim o que acontece com a nossa alma, quando ela não se consegue defender, porque está submersa pelas paixões, isto é, está totalmente inoperativa, foi obscurecida. Obscurecida significa o quê? Significa que a luz de Deus não a penetra mais. É isso que quer dizer obscurecer, significa trazer sombra, trazer escuridão. E as paixões humanas, aqueles interesses onde Deus não está e que nós tanto gostamos, são o que destrói a nossa alma, e destruindo a nossa alma, destrói tudo aquilo que nós podemos tomar ao longo da nossa vida de decisões sábias. Não temos mais, como nós deveríamos ter nesses momentos, a divindade de Deus próxima de nós. E uma das designações da divindade, da essência, da natureza triúnica, do nosso Deus triúnico, é a palavra sabedoria. Deus é na sua divindade sábio e deixou-nos isso como lacre, como timbre, como marca na nossa alma, para que nós possamos depois bem decidir. E decidindo bem, nós realizamos o quê? As ações decorrentes do que decidimos. Se decidimos bem as nossas ações, os nossos atos, as situações nas quais nós nos envolvemos, são boas, nelas está presente o Senhor nosso Deus, porque elas espelham a sabedoria, como eu disse, de Deus.
e espelhando a sabedoria de Deus, naturalmente que tornam presente o seu amor. E tornando presente o seu amor, tornam presente a memória de Deus, amados irmãos e irmãs. E se há coisa que nos falta cada vez mais neste mundo e na vida nossa que neste mundo vivemos, é a memória, esquecimento e, no final, primeira paixão, mencionada por São Simeão Monfort. E a terceira paixão, qual é? Ignorância. E no meio das duas, qual é a falta? Entre esquecimento e a última, qual é a do meio? Preguiça, exatamente. Então vejam, esquecimento, preguiça, que é para descansar, é a cama do esquecimento, é a preguiça. Para depois acontecer uma coisa pior, que é esquecimento com ignorância. No final. Bem, então, a nossa memória, que é a coisa, como eu disse, que vamos tendo cada vez menos na nossa vida, cada vez, isto é a propósito, podeis pensar que eu esqueci o Evangelho de hoje. Não, isto é só uma introdução para chegarmos ao Evangelho, isto tem a ver tudo com o Evangelho de hoje. Pode parecer que não, mas tem, já vamos chegar lá. Então, hoje em dia, cada vez menos, nós sabemos usar a nossa memória. Lemos qualquer coisa, estou ao nível do papel que está dentro de nós e dos nossos olhos que leem o papel. Ainda não acabámos a primeira frase, já esquecemos o início da frase. Alguém diz bom dia, eu só ouço o dia, esqueci o bom, já esqueci. É quase assim. Não conseguimos utilizar a memória para fixar absolutamente nada. E porquê, amados irmãos e irmãs? Porque andamos deitados no leito da preguiça, que é alimentada pelo esquecimento. Esta primeira paixão que fala este grande santo que eu já vos mencionei. Então a nossa memória é fraca. E, sendo fraca, queridos irmãos e irmãs, nem sequer nos serve de alfaia. Alfaia, isto é, de instrumento, de coisa útil. Uma alfaia é um instrumento, é uma coisa útil. O pedal do carro, o acelerador, é uma alfaia, é um instrumento. Se eu não carregar ali, o carro não anda. Então, tudo o que são instrumentos e alfaias que Deus coloca ao serviço de nós, na nossa vida, são importantíssimas. E a memória é uma dessas alfaias. Porque a nossa memória é para ser mais como a memória de Deus. Aliás, a memória dos santos, já ides perceber porquê, é muito próxima da memória de Deus e ainda que totalmente distante. Porque para que é que serve a nossa memória? Para transportar o quê? Acontecimentos, coisas do nosso passado para o nosso futuro, é ou não é? Para que eu me lembrar amanhã do que fiz ontem, ou do que estou a fazer hoje, ou do que vou fazer hoje. Mas a memória de Deus não é assim. Na memória divina, Deus não transporta nada. Prestai atenção, filhos, para perceberes. Na memória de Deus, Deus não transporta nada do passado para o futuro. A memória de Deus não funciona assim. Essa é a nossa. A memória de Deus faz um caminho oposto. A memória de Deus, que em grego se chama e se diz anamnesis, traz-nos o passado para o presente. E pega nas promessas futuras e traz-las até nós. E passado e futuro encontram-se num só ponto. E tornam-se uma única coisa, no mesmo ponto. Eterno presente. A memória de Deus é só presente. Repito, não transporta nada como nós do passado para o futuro. Porque em Deus não há passado, porque em Deus não há futuro. Então a memória de Deus é o perpétuo reavivar no desdobramento permanente da realidade presente. Isto que eu disse não faz nenhum sentido para vós. Um dia deste eu ponho um dos mais novos a ver se conseguem depois aprender estas coisas ditas desta forma. Esta forma que eu disse é a forma correta, é a forma perfeita. Agora vou ter que traduzir da forma imperfeita para nós percebermos. Temos que nos socorrer de métodos de imperfeição para percebermos o que dito da forma correta não conseguimos alcançar. Alguma coisa mal vai connosco, é ou não é? Filhos, bem, o que eu estava a dizer é que Deus pega no seu eterno presente, une o que para nós é passado, nele é presente. O que para nós são promessas vindas do futuro, nele é presente. Então toda a memória do Senhor nosso Deus triúnico só se refere ao presente, porque todas as coisas nele
perante Ele perante elas, e as coisas e situações, todas aquelas que existem no mundo criado, todos os tempos, eras, épocas e séculos, tudo e todas as situações estão presentes diante de Deus, em realização permanente. Sabe o que é que significa isto que eu estou a dizer? Não sabem? Estejam atentos. O que é que significa todas as coisas estarem em realização permanente a acontecer diante de Deus? Vão dizer isto, olha, isto que eu estou a fazer está desde antes da fundação do mundo, por toda a eternidade, a acontecer diante de Deus. Isto que eu estou a fazer. Para nós não, eu faço isto e eu disse, eu larguei o barco e agora peguei no barco. Pronto, já é passado. E Deus não. Cada movimento que nós fazemos, isto, por exemplo, que eu faço na orelha, está eternamente, este gesto a acontecer, o meu gesto na minha orelha, os meus eternamente a acontecer diante de Deus, sem parar. Porquê? Porque este movimento é eternamente presente diante de Deus. Percebem um pouquinho? Tem nada a ver com a vida que nós vivemos hoje. E nós somos chamados cada vez mais para as imediações, para a periferia, para a proximidade desta realidade de Deus. Depois, a memória de Deus, queridos irmãos e irmãs, também não é como a nossa noutra vertente. Memória nossa é só para transportar, como eu disse, coisas do nosso passado para o nosso presente. Coisas que eu vou lembrando, que fiz ontem, sobre, sei lá, os meus pais, os meus avós, o tempo que eu andei no liceu, vou-me lembrando de algumas coisas. E vou também perdendo uma quantidade delas que ficam para sempre esquecidas, neste percurso das coisas que eu vivi no passado e que através da minha memória vou trazendo para o presente. Entendem? Mas a minha memória também não consegue trazer nada do futuro, porque a memória humana só pode, é um instrumento que só pode ser usado em função do passado. E já vistes que a memória de Deus não, ela traz todas as coisas que acontecerão um dia no nosso futuro. Para Deus não existe, mas daquilo que é para nós o nosso futuro, Deus torna essas promessas, esses futuros acontecimentos presentes diante dele, e transporta o passado e atualiza-o e torna-o possível de ser vivenciado por nós. É o que acontece na Sagrada Liturgia. Quando nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo, não estamos a celebrar mais uma Sagrada Liturgia, estamos a celebrar com Cristo, que celebrou há 21 séculos atrás a última a ceia mística, e é a memória de Deus, a anamnese, traz até nós o tempo de Deus e eleva-nos do mundo e do tempo, da temporalidade em que vivemos, para o tempo intemporal de Deus. E nós saímos, em termos mais simples, desta realidade e entramos na outra, que é a de Deus. E estamos presentes na ceia alta com os apóstolos e com Cristo, distribuindo pela primeira e última vez o seu corpo e o seu sangue. Cristo não distribui o seu sangue e o seu corpo e o seu sangue várias vezes. Há milhares de liturgias que nós celebramos aqui na Roménia. Quantos é que celebram na Roménia? Quantos milhares por dia? E na Rússia? E na Grécia? E na Chipre? E na Geórgia? Quantos? Mas só há uma liturgia, aquela que Cristo, para nós, presidiu há 21 séculos atrás, há 2000 anos. Para Deus, não há aquela à qual Ele presidiu, há aquela à qual Cristo continua eternamente a presidir. Quando nós celebramos a Sagrada Liturgia, é Cristo quem preside. Sim, veio a mim, ali, ou o seu Antidoro, ou um padre, mas é Cristo realmente que está presente. Se os nossos olhos se abrissem, como Cristo permitiu que se abrissem os dos apóstolos, no Monte Tabor, quando eles conseguem ver o Senhor transfigurado, e inicialmente podem ter pensado que Cristo realmente se lhes mostrou de uma maneira nova, e não é, era a maneira antiga, era a maneira de todos os dias. Cristo sempre esteve assim com os apóstolos, mas pelos seus imensos pecados eles não conseguiam ver Cristo naquela luz refulgente que os encandeava. Entendem, filhos? Mas quando o Senhor abre os olhos dos apóstolos, eles veem a realidade como ela sempre era e foi e será. Depois, os olhos dos apóstolos são fechados, passam a ver o que sempre viram, mas sabiam, tinha memória que o Senhor era assim, mas não o viam mais assim, só o viram ali, no Monte Tabor. Isto é só um exemplo. Então, a memória de Deus, amados irmãos e irmãs, atualiza tudo num ponto único, é o eterno presente de Deus. Então, só há uma única liturgia, é aquela, não é à qual presidiu. Nós podemos dizer, se estivermos a falar do ponto de vista histórico, da métrica histórica, mas do ponto de vista litúrgico e espiritual,
é a eterna liturgia que o Senhor celebra com os apóstolos e connosco e com os anjos. Se nós pudéssemos ver como os apóstolos viram Cristo Tabor, os nossos olhos se abrissem durante a Sagrada Liturgia, que começámos há 1h e 45 minutos atrás, veríamos os anjos aqui connosco, os apóstolos, os santos, as santas, Cristo presidindo no altar. Esta é a liturgia na qual nós entramos e na qual nós, queridos irmãos e irmãs, participamos na única liturgia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há duas, só há uma, eternamente celebrada pelo Senhor. Este é o convite que o Senhor nos faz. Na sua eterna liturgia, na eterna imortalidade do seu corpo, na vida plenamente presente que é atualizada pela vida que jorra do corpo do Santo Cristo, que nos é dado a comermos enquanto sacerdotes, reis e profetas do povo de Deus, nós somos convidados à imortalidade do Senhor. Somos convidados a participarmos na natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo São Pedro na sua segunda epístola, a memória de Deus é também diferente da nossa. Porquê? Quando eu digo que me lembro de ter dado um beijo à senhora minha mãe há 22 anos atrás, sei lá, no dia de Páscoa desse ano, imaginai, me lembrava. Pronto, eu lembro, não acontece mais nada do que isto. Já é muito bom lembrar-me. A memória de Deus não. Também, nesta dimensão da qual vos vou dar conhecimento, ela é diferente da nossa. Memória de Deus significa poder de Deus. Poder de Deus significa a ação de Deus. A ação em Deus significa a realização da mesma. Porque não há, como já vos disse ontem, nada de potencial em Deus, tudo é realizado. Dou-vos um exemplo concreto. Parece às vezes que eu estou a falar assim mesmo, mas não é. Eu digo-vos destas coisas desta forma para vos elevar, chamar os vossos neurônios a funcionarem de forma mais oleada, mais cá em cima. Todos nós conseguimos fazer melhor do que aquilo que pensamos sermos capazes. Eu digo sempre, até eu consigo, filhos. Toda a gente consegue. Há quem acha que eu estou a brincar convosco. Não é verdade. Todos vós, creio, têm essa convicção. Tendes muito mais capacidade do que aquela que o vosso metropolita tem. Eu só sou mais teimoso do que vós. Talvez mais determinado um pouco. Isto não significa mais santo do que vós. Significa o quê? Como a carraça que não larga o pelo do cão. Eu, se fosse carraça, mesmo que o cão sacudisse o corpo, eu ainda ficaria agarrado, pendurado num pelo do cão. Dificilmente cairia no chão. E voltaria a subir para morder o pelo, a carne do bicho. Essa talvez seja a nossa, que nos diferencia. Péssima imagem. Nenhum padre da igreja vos daria uma imagem destas. Por isso também estáis acalculados contra a minha santidade. Relativamente à santidade pessoal do vosso metropolita. Ainda que eu quero, um dia, que sejamos todos santos, para irmos para o reino dos céus. Mas estava eu a dizer, voltando à memória de Deus, e dando-vos agora exemplos para vós poderes entender. Memória, disse ele, de Deus é diferente da nossa também, porque ela é poder. A memória de Deus também é poder de Deus. Não é? E poder de Deus é a ação, e a ação de Deus é a realização da mesma ação. Deus não deixa ações suas por concretizar. Então, onde é que nós temos isto? Em Raquel, por exemplo, no Gênesis, capítulo 30, versículo 22. Não esqueçam, capítulo 30, versículo 22. Raquel é pedido que Deus tenha memória de Raquel. Bem, e Deus tem. E quando Deus tem memória de Raquel, que é a mulher de um dos patriarcas, o que é que acontece? Ela concebe, ela dá à luz. Deus teve memória de Raquel e aquilo que foi pedido, e Deus memorizou, Deus realizou, Deus concedeu. Quando, no mandato profético de Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, ele pede a Deus, Isaías, profeta, que se lembre da cidade de Jerusalém, Deus não vai recordar se, nesta lembrança de Jerusalém, da cidade, que Isaías lhe pede que recorde, Deus não se vai lembrar se todas as ruelas da cidade de Jerusalém tinham todas calçadas de pedra, ou qual era a altura das ameias, das muralhas. Não é disso que Deus se vai lembrar, nem é isto que Isaías está a pedir. Está a pedir que o Senhor tenha memória de Jerusalém, ou seja, que salve a cidade dos inimigos, e Deus salva. Vê? Memória de Deus é isto. Nós pedimos e Ele age. A nossa memória, parca e miseravelmente, na melhor das situações, e faltas melhores e mais bem treinadas em memórias,
só arquiva fantasmas. Só arquiva fantasmas porquê? Porque não há nada de sólido. A nossa memória não tem prateleiras físicas como armazém, onde eu posso ir com o empilhador e pôr ali uma carga de uma tonelada, sei lá, de garrafas de cerveja e acumulá-las ali. Não, a nossa memória só acumula fantasmas, que nos vêm todos do passado, mas que podem perturbar o nosso futuro. Entendem, filhos? Porque a nossa memória não transporta nada que tenha tridimensionalidade, que tenha fisicalidade, que tenha odor e cheiro. Nós podemos lembrar-nos dos cheiros, mas não conseguimos cheirá-lo com as nossas narinas. Em Deus, não. Na memória de Deus, tudo tem corporeidade, tudo é tridimensional na sua memória. O Senhor não traz fantasmas do passado na sua memória como nós trazemos para o nosso presente. O Senhor transporta-nos até ao presente, do presente das coisas realizadas no tempo exato em que elas aconteceram. Por isso, eu disse há pouco, quando entramos no tempo litúrgico, amados irmãos e irmãs, nós somos confrontados com Cristo na ceia mística e com os apóstolos na única liturgia de Cristo. Quando nós entramos no tempo litúrgico, nós já participamos do banquete celeste, que para nós ainda é futuro, ainda não chegou, temos que morrer, nosso corpo tem que ser ressuscitado, ainda temos o sofrimento final, e depois é que entramos no reino dos céus, aqueles que lá entrarem, e então participaremos do banquete celeste. Do ponto de vista da Sagrada Liturgia, nós já estamos diante do banquete celeste e nele sentados, e é ele que gostamos e comemos, porque o banquete celeste não é outra coisa do que partilharmos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele distribuiu aos apóstolos há 21 séculos atrás e que nós esperamos no futuro, depois do julgamento final, poder participar. Na liturgia, o nosso passado e o nosso futuro, do banquete celeste, o nosso passado onde foi realizada a ceia mística, tornam-se presentes. É um só e o mesmo momento, como eu já vos disse hoje, nestas palavras. Banquete celeste e ceia mística são uma só e mesma coisa, um só e mesmo momento, uma só e mesma iguaria, um só e único corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, onde não há passado nem há futuro. Há uma elasticidade, uma expansão do presente que não lhe permite que as suas fronteiras da realidade presencial alguma vez se rompam. Nunca passaremos no eterno presente de Deus para o futuro, nem teremos viajado em Deus para o passado. Tudo é presente no Senhor nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, agora quero entrar um bocadinho só no Evangelho de hoje. O que é que isto tem a ver com aquele? Com aquele quê? Paralítico. Isto é alto. Quando eu digo paralítico, ouviram? Paralítico. Vocês de dizer paralítico. Paralítico. Agora já ouviram. Vá lá, temos que falar sempre de forma audível. Sempre. Bem. Ele está esticado no chão. Não é uma palavra bonita. Está estendido ali, no chão. Há 38 anos. E, bem, e se reparardes no que ouvimos da proclamação do Evangelho de hoje, da leitura que foi feita, ele, o paralítico, não pergunta nada ao nosso Senhor Jesus Cristo, nem lhe pede nada, podia pedir como outro, Senhor, cura-me, estou aqui há 38 anos. Não, ele não diz nada. É Cristo que lhe pergunta: queres tu ficar bem? Isto é, queres que eu te cure? Queres ser curado? E ele não responde, como eu digo sempre, objetivamente. Quando fazemos uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva, todas as perguntas são objetivas, todas. O que é que significa uma pergunta objetiva? Eu estou a perguntar qual é a cor da orelha esquerda daquele cão. Porque ele tem uma orelha preta e tem uma orelha branca. A orelha esquerda do cão é branca. Pronto. Resposta: a orelha esquerda do cão é branca. Isto é que é uma resposta objetiva, uma pergunta objetiva. Bem, e Cristo pergunta: queres tu ficar bem? Já quer ser curado? E ele, em vez de dizer: quero sim, Senhor, obrigado, quero. Não. Começa a contar a história da carochinha. Há 38 anos estou aqui, vem um anjo nestas águas, mas não tenho nenhum amigo, nenhum homem, ninguém que pegue em mim, me ponha dentro da piscina e alguém salta lá para dentro antes de mim e, claro, é curado, eu não sou. Ele conta esta história. Bem, mas esta história, vê como nós temos que ter perspicácia, estarmos atentos ao que vem escrito também no Evangelho. Está lá dito no Evangelho de hoje muito mais. Aliás, isto que nós ouvimos não é nada comparado com o que lá está dito no silêncio das palavras não escritas. Entendem?
mas que existem, estão lá, nos intervalos das outras que foram escritas pelo evangelista. E o que nós podemos ler e ver é que este senhor, por um lado, se acomodou, ele acomodou-se, o paralítico, acomodou-se à situação de paralítico. Se ele não se houver acomodado à situação de paralítico, ele teria gritado por Cristo, porque todos sabiam em Jerusalém quem era Cristo. Todos, pelo menos, desconfiavam quem era o Senhor. Todos sabiam que era um profeta, no mínimo um profeta. Todos sabiam que fazia milagres. Todos sabiam isso. Poucos sabiam que era o Filho de Deus. Mas todos se socorriam de Cristo. Este não pergunta e nem pede a Cristo para ser curado. Dom a legitimidade de inferirmos, como outros padres da igreja inferiram também, que eles se acomodou à situação de paralisia. Entendem? Não é que ele não desejasse ser curado, mas era um desejo teórico. Um desejo teórico. A paralisia dele fazia o quê? O que faz connosco. Tolhe os nossos movimentos. Pessoas paralíticas ou paralisadas, de outra coisa qualquer, não se movem. Se não se movem, não se movimentam. Não se movimentam, não saem do mesmo sítio. Não saem do mesmo sítio, não vão a lado nenhum. É exatamente o que o demónio quer. Que nós não possamos ir a lado nenhum. Porque onde estamos, Ele está connosco. E de onde nós podíamos sair junto dele para irmos, era para junto de Deus. Mas se tivermos paralisia espiritual, como este hoje paralítico tinha paralisia física, corpórea e orgânica, se também a paralisia for mais abrangente e passar do orgânico para a nossa alma, para aquilo que eu disse inicialmente, esquecimento, preguiça e ignorância, 3 paixões que obscurecem, que lançam a sombra da noite escura sobre o nosso espírito, tolhendo, tornando-o inapto, inoperante. Então, esta imobilidade do paralítico, que era orgânica e física, se espraiar e estender até à ponta final da nossa alma, que é o nosso espírito, então nós não sairemos mais das mãos do demónio. Não temos como nos arrepender, amados irmãos e irmãs, porque para nos arrependermos precisamos de poder ter movimento, temos que ter dinamismo. Primeiro, para decidir que estamos arrependidos. Depois de decidirmos que estamos arrependidos, temos que ter pernas para ir repor o que roubámos. Como Zaqueu deu, devolveu 4 vezes mais, uma outra parte do Evangelho, não esta de hoje, o que roubou. Temos que poder mexer a cabecinha e os braços para pormos a cabeça no chão, pedindo perdão a Deus, dobrados. É uma forma de apresentarmos a Deus a nossa gratidão total no profundo arrependimento. Também é preciso depois movimento para podermos levar em consideração, realizando aquilo que o arrependimento nos obriga e nos impele, isto é, nos empurra, nos motiva para fazermos, que é o quê? Mudança radical da nossa vida. E para mudarmos de vida nós temos que retirar algumas coisas que temos na nossa vida e jogá-las fora. Nós próprios temos que nos reposicionar, sair de determinado posicionamento diante de Deus para o outro. E antes de nos reposicionarmos diante de Deus, temos que nos reposicionar, isto é, mudar de posição geográfica e espiritual diante dos nossos irmãos. Porque eu não posso estar bem posicionado diante de Deus e mal posicionado diante dos meus irmãos. O que é que eu quero dizer, trazer isto por miúdos? Eu não posso dizer que amo a Deus e estou posicionado no sítio certo. É isto. Eu amo o Senhor meu Deus. Mas, entretanto, ao mesmo tempo, odeio os meus irmãos. Não é possível eu estar bem posicionado ou ter-me reposicionado diante de Deus. Se eu digo que amo a Deus, odeio os meus irmãos, eu sou um mentiroso. Eu sou um farsante. Eu sou o quê? Eu sou um paralítico, com paralisia extrema, que abrange a minha alma. Eu finjo, e até diante de mim próprio, que estou em movimento. Não estou. Sou só um mentiroso paralisado. Não estou a sair do mesmo sítio. Continuo no colo do Lúcifer. Como a primeira premissa que eu invoquei há pouco. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nós poderíamos interpretar noutras vertentes muito mais simples do que esta complexa que eu estou hoje a invocar. E dizer que o paralítico, coitadinho, está ali há 38 anos, pode-se dizer isto, e depois Nosso Senhor, muito bonzinho, veio, perguntou-lhe como é que, se ele queria ser curado, e ele contou a história dele. Nosso Senhor, como é muito bondoso e de ouvido bom, e generoso, ouviu a história toda, e depois disse: então estás curado, levanta-te e vai, e pronto. Eu falava 5, 7 minutos. Isto é uma homilia possível sobre, ou não é?
E hoje é de hoje, mais uns pauzinhos, umas coisas, umas especiarias. Mas é importante lermos o que está lá posto e que Deus deixou menos explícito para aqueles que estão desatentos e escandalosamente visível para aqueles que entre nós escutamos ou procuramos escutar a sabedoria de Deus, que é o seu próprio amor. Amor esse que depois informa a nossa memória, para que a nossa memória não seja mais feita como é hoje a nossa. Como eu vos disse há pouco, nós lembramos algumas coisas e à medida que os anos passam, vamos o quê? Cada vez mais tendo menos coisas dentro da nossa memória, até que um dia já não falo da demência, nem falo da Alzheimer, daqueles que ainda têm memória, quando partem com 99 anos de idade, já a memória é um saquinho pequenino, com muito poucas coisas dentro, ou um grande saco, quase vazio, porque todas as coisas que tínhamos memória 40 anos antes, delas já só temos esquecimento. Amados irmãos e irmãs, nós daqui a 100 anos, daqui a 200, possivelmente, em função de cada um de nós, ninguém mais se lembrará de nós. Teremos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, que se lembram de nós, mas a partir dos avós, pouco ou ninguém se lembrará de nós. Bem, temos depois aqueles que são os governantes deste mundo, ou celebridades deste mundo, presidentes da República, grandes atores, enfim, o Elon Musk, por exemplo, coisas desse género, a Marilyn Monroe. Bem, perdurarão a memória deles por mais algum tempo, mas daqui a 100 anos, nem sequer da Marilyn Monroe ninguém saberá como é que ela vivia, onde é que ela nasceu, nem que ela tinha como nome outro nome que não Marilyn Monroe. Ela não era este o nome dela. Ela chamava-se Norma Jean Mortensen. Vês? Eu ainda me lembro. Mas daqui a 100 anos já ninguém se lembrará. Quanto mais nos problemas que ela vivia internos. Ela, estou a falar dela, posso falar do Humphrey Bogart, posso falar, e não é muito agradável, posso falar de Alexandre o Grande, falar de Petrarca, um grande poeta, de há séculos atrás, e milhões de outras coisas. Mas para vos dizer, nada ficará na memória do mundo. Quando o mundo um dia acabar, ele acabará depois de ter apagado toda a memória das coisas que foram vividas nele. Mas em Deus, nada se apagará. Nenhum de nós, nem nenhum dos detalhes da nossa vida será apagado da memória divina. E por último, outra das vertentes que a memória divina de Deus tem, e que a diferencia da nossa, é que estar na memória eterna de Deus, não pedimos na Panaquia, não é? O Senhor tem memória eterna. A memória de Deus é salvação, é igual a salvação. Quando nós pedimos, Senhor, tem memória eterna do meu amado Pai que partiu, ou do meu filho, ou dos nossos inimigos que, enfim, partiram, e nós oramos também pelos nossos inimigos. Isto significa estar na memória de Deus, e a memória de Deus é sempre eterna. Já perceberam isso? Deus não tem memória de uma hora, pois esqueceu. Dizer memória eterna é uma redundância, mas posso dizer, do ponto de vista enfatizante, para enfatizarmos a importância e a relevância da memória de Deus. Então, a memória de Deus, a memória eterna de Deus, é salvadora. Eu dizer que estou na memória de Deus significa que eu estou no reino dos céus. Bah, não ainda, porque a minha alma ainda carece do corpo meu, do cemitério, que seja ressuscitado, sim. Mas como em Deus tudo é presente, o que ainda vai ser ressuscitado é do ponto de vista do meu tempo concreto e real. Bem, e o Senhor entrará no tempo real da nossa história e ressuscitará todos que estão no cemitério. Mas do ponto de vista do amor dele, eu já estou ressuscitado. Eu já usufruo no paraíso das delícias às quais vou ter acesso no banquete celestial no reino dos céus, que é a ceia mística do Senhor, que Ele realiza permanentemente na liturgia que nós celebramos. Isto parece confuso, e é. Isto parece confuso, e não é. Vem como a igreja é e não é. Não é confuso, é confuso, depende do nosso coração, da nossa alma e do conhecimento que temos em igreja, de quanto e como nós oramos. Lembrai-vos apenas disto. Só há uma liturgia, não há duas nem 10. Que a ceia mística, que o Senhor disse ceia mística porquê? Porque a Igreja Católica Romana chama a última ceia. Não, é a ceia mística que nós dizemos na Igreja Ortodoxa, em todos os países ortodoxos do mundo. Temos que saber que a ceia mística que o Senhor celebrou com os apóstolos pela primeira vez, foi também a última vez
que o Senhor não é celebrou, que o Senhor celebra. O Senhor celebra com os apóstolos de forma ininterrupta, porque o seu alimento é alimento ininterrupto para a nossa vida. E nós, quando celebramos a Sagrada Liturgia, repito, estamos na última ceia com Cristo. Mas como não há passado nem futuro em Deus, também o banquete celeste está presente, que é a última ceia. O que é que nós vamos comer do banquete celeste um dia? Os que chegaram ao reino dos céus. Agora, partindo da historicidade, da temporalidade desta terra para o intemporal do reino que há de vir, vamos comer o que é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos comer borrego, não é? Nem carneiro no reino dos céus, nem frango assado. É o corpo e o sangue do Senhor nosso Deus. Então, e o que é que os apóstolos, do nosso ponto de vista, numa leitura retrospectiva histórica, daqui para 21 séculos atrás, nos vem narrado na Sagrada Escritura que comeram o corpo e o sangue do Senhor? Ou do ponto de vista, não da história do mundo, mas da vida de Deus, que não é feita de história, é feita só de presença. A história convida-nos a quê? A lembrarmos momentos que outros presenciaram e que outros viveram. A vida de Deus convida-nos a quê? A estarmos presentes no momento em que a vida de Deus se realiza e acontece, e nós somos parte da realização dessa vida. Então, quando nós estamos na Sagrada Liturgia, não há última ceia no passado, nem há banquete celeste no futuro. Só há banquete celeste e última ceia no presente, e são uma e só coisa. Só há um e único nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, queridos irmãos e irmãs, o paralítico não tinha noção. E nós também não temos muitas vezes noção. Somos paralíticos. As pernas até se mexem. As do paralítico não se mexiam, mas as nossas até se mexem. Mas somos paralíticos de alma, somos paralíticos no amor, paralíticos na generosidade, somos paralíticos no perdão, porque não conseguimos perdoar, não conseguimos ser generosos, andamos para longe de Deus. É uma paralisia. Já viram aqueles barcos que às vezes a remos, parte um remo, e se começarmos a tentar que o barquinho navegue com o remo, o barco não sai do mesmo sítio. Anda à roda, não é? Porque só tem um ramo. Nós, na pior das hipóteses, andamos assim muitas vezes, porque estamos paralisados de alguma coisa na nossa alma. E não podemos, queridos irmãos e irmãs, deixarmos que nenhuma tipologia de paralisia nos tire a mobilidade que nos vem da força que o amor de Deus, que habita em nós, nos dá. O paralítico de hoje teve esta bênção, esta benesse do Senhor, sem que ele nada perguntasse, deu-lhe tudo. Mas mais tarde encontra-o no templo e diz-lhe: cuidado, agora estás bom, foste curado. Tenha atenção, para que não te aconteçam coisas ainda piores. Que coisas ainda piores eram essas que podiam acontecer ao paralítico que Deus encontrou, curado. O nosso Senhor Jesus Cristo curou, não é? E adverte, dizem os padres da igreja, que essas coisas piores seria a não entrada no reino dos céus. Seria ele depois deixar-se entorpecer pelas paixões do mundo outra vez, pelos interesses do mundo. Bem, a paralisia dele já se tinha tornado um ponto de interesse para ele. Já era confortável, entendem, filhos? Bem, não sejamos assim. Lembrai-vos que a memória de Deus é isto que eu vos digo, porque é isto que dizem os padres da igreja. Eu sei que é um bocadinho difícil às vezes, mas é bonito abraçar os desafios difíceis. Quantos de vós na vossa vida não encontrais momentos difíceis? E às vezes temos mesmo que os abraçar, porque senão acabou a vossa vida ali, não, a vida física, ou acabou o emprego, ou sei lá, tantas outras coisas podem acontecer. Às vezes há desafios difíceis e nós precisamos de ultrapassá-los. Também na igreja, não desanimeis só porque parece que algumas coisas são difíceis. Não são. Só são difíceis se nós nos desinteressarmos. Quando nos desinteressamos, tudo é difícil. Olha, o paralítico de hoje era a vida dele, mas ele já não estava sequer interessado em ser curado. Teoricamente, ele gostava de contar a história, como nós às vezes gostamos de contar a história da vitimização. Eu sou vítima disto, ninguém gosta de mim, e ninguém me liga nenhuma, e só os outros são interessantes, é importante. É uma história que nós contamos. Nem sempre ela é verdadeira. Às vezes é, mas nem sempre. Para o paralítico de hoje, era mais importante já estar paralítico e contar a história dos 38 anos, porque já era conhecido na cidade, e alguns se calhar choravam quando passavam por ele, outros aplaudiam, o estoicismo, 38 anos ali de enxerga. Ele já preferia isto à cura, e Cristo corta a direita. Queres tu ficar bem? Sem ter nenhuma pergunta da parte dele, como já te disse. E ele vem com o quê? A história, outra vez.
E o Senhor não, é um diálogo de surdos. Cristo faz a pergunta que quer ser curado, a pergunta que ele não fez. E ele não responde à pergunta, conta a história. O Senhor não presta atenção nenhuma à história, ele prestou toda a atenção e não vem em consideração a história que ele está a contar da cara ao Senhor outra vez e diz: levanta-te e anda, pega na tua esteira e vai-te embora. Estás curado. Foi Cristo que quebrou a paralisia que ele já abraçava com carinho, afeto e afago. Não façamos isso na nossa vida. Nós deixamos-nos tantas vezes apaixonar e embriagar pelas lesões da alma que Lúcifer põe dentro da nossa alma. Nós deixamos-nos enamorar pela miséria que Lúcifer põe na nossa vida, que são meras ilusões, e tomamos as ilusões como conforto, como cama e enxerga, nas quais nos apetece, nos apraz repousar e cair no esquecimento, na preguiça e preguiçar por toda a vida. Bem, e se assim fizermos, atingimos o que é o máximo de ignorância que podemos ter. Isto para vos lembrar e levar de volta ao início da nossa conversa às três paixões: esquecimento, preguiça e ignorância. Vejam onde elas nos podem levar e aquilo que daí podemos também retirar como ensinamentos e fazer este périplo todo, esta viagem que eu fiz convosco, até ao amor, à sabedoria divina, à memória de Deus, à ceia mística, ao banquete celeste, ao tempo presente de Deus e à caracterização da memória de Deus, que não significa transportar nada do passado para o futuro, mas apenas pegar no presente e demonstrarmos a nós o dinamismo que a realidade presente tem, amados irmãos e irmãs. Lembrai-vos também que a memória de Deus é eterno poder, é a realização. O que o Senhor tem na sua memória, o Senhor salva, o Senhor perdoa, o Senhor ama. Raquel concebeu à luz, Jerusalém foi salva, como disse há pouco. Que o Senhor os proteja, ame e guarde em todos os dias da vossa vida. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Se alguém tiver medo de apresentar alguma dúvida, porque sabe que são muitas dúvidas e não uma, pergunte na mesma. E nós explicamos. A nossa igreja é bela, com estas coisas e por todas as outras, não é? Senhor, Padre.